Olá pessoas, eu me chamo Ômega e hoje irei falar sobre como seria se X estivesse no lugar do Zero na saga Z, dessa vez, sendo no terceiro jogo. E este vídeo vai contar com novas artes e algumas alterações na história original. A história se inicia um pouco antes da queda da Arca Proibida, onde vemos os Guardiões questionando o que fariam com X após os últimos dois eventos. Mas logo isso é interrompido pela queda da Arca e logo eles se movem até o local. Indo até o local, todos os Guardiões, exceto pelo Arpuia, entram no local e enfrentam os Mavericks que estavam lá dentro. Isso até que eles são confrontados por Alpha, que nessa história, tem um visual diferente do Ômega. Aquele tem uma armadura preta e azul e utiliza um canhão em seu braço. Enquanto isso, X e a Resistência chegam na Arca Proibida. X segue sozinho até lá dentro, e se encontra com Arpuia na entrada da Arca. Ele diz para X ficar fora dos assuntos de Neo Arcadia, mas ele recusa, e quando Arpuia iria iniciar a batalha, ele recebe um chamado de sua equipe pedindo ajuda para ele. Arpuia sai daquele local e X entra na Arca. O local era lotado de Mavericks, e dentre um deles, estava um velho amigo de X, e esse Maverick era o cadáver do Sigma, e isso faz X recuperar mais de suas memórias, fazendo ele se lembrar até os eventos de X4. Ele ignora e avança pelo local até encontrar os Guardiões derrotados pelo Alpha. X enfrenta Alpha e até consegue ter uma vantagem, mas recebe um tiro de canhão vindo dele, fazendo X cair. Nesse momento, Arpuia chega atingindo Alpha com seus raios. Ele continuaria fazendo isso até que eles recebem visitas. O Dr. Whale, Cop-Zero e Elpizo surgem na Arca e isso faz todos se questionarem o que estava acontecendo. X questiona o Whale e ele responde, dizendo que reconstruiu o Zero e o Elpizo para mostrar que ele não era o mesmo homem de antes. Embora X e Arpuia não acreditassem, Arpuia continuou seguindo as ordens do Zero, acreditando que ele era o verdadeiro. O Whale se despede de X enquanto se pergunta até onde ele iria com aquele corpo, que faz X ficar um pouco confuso, mas ele ignora e volta para a Resistência. Após isso, X estava pensando sobre a frase de Whale, até que Arpuia surge e ambos conversam. Arpuia conta a história de Whale e Alpha para o X, e ambos decidem investigar sobre a verdadeira intenção do Whale. Enquanto isso, Charlie estava desconfiada, porque o Elpizo estava de volta em Neo Arcadia. Ele havia acabado de tentar fazer um ataque para destruir a cidade. Ela começou a investigar e viu que quando ninguém estava olhando, Elpizo se enfurecia sem dizer nada. Charlie confrontou ele, mas a única resposta que Elpizo deu, foi que ninguém além de X podia resolver tudo isso. Após isso, Fafnir e Leviathan foram até o Cop-Zero, indo confrontar ele sobre o porquê de Whale estar de volta, mas ele só responde dizendo que como recompensa por Whale ter reconstruído ele, agora ele podia voltar a viver na Terra. E quando questionado sobre o Alpha, Cop-Zero apenas diz que ele só segue ordens, e com ele do lado de Neo Arcadia, não iria demorar muito para que eles destruíssem a Resistência. Por fim, ele diz que agora Whale estava no controle das forças armadas de Neo Arcadia, e isso faz Fafnir se enfurecer. Ele se opõe contra Cop-Zero mas Whale aparece. Com isso, Cop-Zero diz que por conta de sua rebeldia, Fafnir estava fora dos Guardiões, e que o Blazing Fleshard iria substituir ele. Depois disso, Fafnir sai não só dos Guardiões, como da própria Neo Arcadia. Após umas horas destruindo tudo pela frente para soltar todo o seu ódio reprimido, ele é encontrado pelo X, que oferece uma oportunidade de se unir à Resistência, e como Fafnir já estava contra o que Cop-Zero dizia, ele aceita, e se torna um membro da Resistência. Whale então decide usar os juízes para buscar os elfos bebês e manda o Alpha buscar a Elfa Negra, mas antes que ele pudesse sair, Alpha escuta Whale dizendo que faltaria bem pouco para que ele governasse todo mundo e não precisasse mais de um reploide nojento como o Alpha para suas intenções. Após isso, Fafnir e X começam a enfrentar os juízes e tentam achar os elfos bebês. X se encontra com o tretista, que estava com um elfo bebê em suas mãos. Os dois iniciam uma luta e obviamente o X ganha. Ele se aproxima do elfo bebê e ganha a confiança dele. Como presente por X ter salvo ele, o elfo entrega a Ultimate Armor para X, e isso faz ele recuperar as memórias dos eventos de X5. Após isso, na base da Resistência, o ciberelfo do Zero se comunica com eles, dizendo que o Elpizo e os juízes estavam sendo controlados pelo Whale, que utilizava um dos elfos bebês para controlar eles. Com isso, Fafnir decide ir até o Whale e matar ele, porém Zero avisa que não seria possível, pois o Alpha estaria protegendo o Whale.
fazendo ser impossível deles vencerem. Enquanto eles falam sobre o plano, Ciel avisa sobre um míssil que iria atingir uma área civilizada. Então X e Fafnir partem para impedir isso. Chegando no local do lançamento, X consegue subir no míssil. Fafnir até tenta ir, mas é golpeado por mais dois juízes, que eram o Shieldrin Arabita e Foxstar. Enquanto ele se preparava para lutar, Leviathan chega e ajuda seu parceiro contra os juízes. Enquanto isso, X estaria tentando impedir o míssil, mas isso se prova inútil quando Alpha surge na frente de X e enfrenta ele. O míssil atinge a cidade e X é agarrado pelo Alpha, que tenta matar ele ali mesmo, mas isso é impedido pelo Arpuia, que chega lançando rajadas de raios no Alpha. Mas isso não adianta, pois ele absorve Dark Elf e se torna em uma forma prateada e vermelha, muito mais forte do que já era. X se teleporta com Arpuia e eles chegam na base da resistência. Após isso, X descobre que Leviathan também se juntou ao time da resistência, e que eles conseguiram eliminar mais juízes enquanto X e Arpuia eram tratados, sobrando apenas um juiz que era o Blazin. Só que este não seria um problema. Em Neo Arcadia, o ciberelfo do Zero surge para Shad e conta toda a verdade para ela. Com isso, Shad decide se unir aos outros guardiões na resistência, mas Blazin descobre e tenta fazer ela de prisioneira. Ambos se enfrentam, mas Shad usa seu fenômeno amado para acabar com ele de uma vez e então parte até os outros membros de sua equipe. Na resistência, todos os guardiões estavam lá, e eles planejavam como seriam os ataques. Mas isso é interrompido quando um dos reploides da resistência diz que seria inútil tentar, e nesse momento, vemos que o Eio conseguiu fazer Alpha ter o controle de todos os reploides do mundo, e quando todos os guerreiros da resistência iriam disparar contra os guardiões, X e Ciel. O ciberelfo de Zero surge lançando uma onda de energia que desativa todos os membros da resistência, e diz que eram para que eles terminassem com aquilo logo. Arpuia decide enfrentar Copy Zero. Os guardiões enfrentariam o Elpiso e X iria enfrentar o Alpha. Na primeira batalha, Arpuia chega ao palácio de Zero e confronta ele, dizendo que já sabia que ele não era o verdadeiro Zero, e diz que acabaria com tudo aquilo de uma vez. Copy Zero se enfurece dizendo quão inútil era a tentativa de Arpuia, e que ele não passava de mais um subordinado. Então ele avança e inicia a batalha. Ambos começam sua luta de espadas, cada um usando o seu máximo. Mas logo a luta tem uma virada quando Copy Zero usa a sua forma negra falsa. Mas dessa vez, ela foi atualizada por Whale. Essa atualização fundiu a forma negra e a forma proto em apenas uma, fazendo um aumento considerável, onde o próprio Copy Zero diz que aquela forma era superior à forma de Serafim. Com isso, Arpuia é derrotado e jogado por uma das janelas. Mas logo isso muda quando o verdadeiro Zero decide dar um presente para Arpuia, fazendo ele ganhar uma nova forma chamada de forma Euro. Com isso, ele retorna com tudo para o palácio e inicia sua revanche. Dessa vez, quem assume a vantagem é o Arpuia, que utiliza seus sabres para cortar os braços do Copy Zero, e por fim, finalizar ele de uma vez. Indo para a segunda batalha, os três guardiões se encontram com Elpiso em sua primeira forma. A única coisa que Elpiso fala antes de atacar eles sem ser por escolha própria, é para que eles matem ele. O trio de guardiões enfrenta Elpiso e a diferença é clara. Shad é a primeira a cair e em seguida Leviathan também cai, sobrando apenas Fafnir. Ele pensa sobre como ele sempre foi tão ingênuo em deixar seu ódio tomar conta. Desse modo, ele ativa seu fenômeno amado mas sem deixar o ódio dominar ele. Ele continua a batalha e tem uma grande vantagem. Com isso, Elpiso é golpeado no peito, causando um ferimento fatal em seu corpo. Em seus últimos momentos, ele agradece Fafnir por ter acabado com aquilo, e diz que espera que eles consigam vencer. Elpiso morre e Fafnir decide cuidar dos outros guardiões antes de avançar, indo para a última batalha. X se encontra com Alpha e Whale. O doutor avisa que não esperava que ele fosse tão longe com aquele corpo, e diz que tudo iria acabar ali mesmo. O fim de uma era e o nascimento de uma nova sob o controle de Whale. Alpha e X iniciam a batalha. Ambos causam uma onda de destruição desenfreada. Toda a área subterrânea é atingida por ondas de choques e tiros de canhões. Eventualmente, Alpha recebe um ataque poderoso e atinge sua segunda forma. Ele sai da área subterrânea e emerge destruindo toda a capital com marés de lava cobrindo a cidade. Os cidadãos são salvos por X que usa sua armadura Ultimate para continuar o embate. Alpha começa a destruir tudo pela frente, usando lasers, disparando tiros enormes que apagava locais da cidade. Usava o sabre para causar terremotos quando era cravada no chão. Mas X não desistiu. Ele continuou lutando até que disparou um tiro carregado com o máximo de energia possível,
Foi tanta energia que sua própria armadura foi destruída. O tiro destruiu o peito de Alpha e arrancou seu braço fora. Todo aquele corpo gigante caiu de volta ao subsolo e X seguiu ele. Chegando lá, Wei também foi afetado pela destruição gerada pela batalha, mas não importava. Ele diz para Alpha se revelar de uma vez, e em meio a um brilho vermelho, Alpha mostra seu verdadeiro corpo. Ele era o Alpha X, o verdadeiro Reploid lendário. Wei diz que criou o Alpha com o corpo original de X, e que apenas transferiu as memórias para outro corpo feito por ele. Com isso, ele diz para Alpha acabar com ele, mas isso não sai da maneira planejada. Alpha se vira e dispara um tiro carregado em Wei, perfurando seu peito e matando ele ali mesmo. Alpha apenas se vira para X e diz sua frase. Em seguida, ele parte com tudo para cima de X, iniciando a última batalha de Neo Arcadia. Ambos batalham usando apenas o que tinham, seus boosters e pura força bruta. A batalha destrói todo o subsolo e no final, ambos se encontravam exaustos, mas Alpha se recuperou por ainda ter a Dark Elf. Ele tenta avançar, até que Arpuia surge golpeando ele, e em seguida, todos os guardiões surgem dando um golpe no Alpha. O Cyberelfo de Zero surge lançando Alpha pra longe, enquanto vai até X. Ele diz que ele era o verdadeiro X, e que Alpha era só um impostor que havia roubado o que era dele. Após isso, X se lembra de tudo, todos os eventos da saga X e dos eventos anteriores da saga Zero, e também se lembra da morte de Akizel pelas mãos de Alpha. Tudo de ruim que acontecia agora, era culpa do Alpha. Com isso, X carrega seu booster e se prepara para disparar um último tiro, mas Alpha decide dar um ultimato, e usa o poder da Dark Elf para lançar esferas de energia por toda a Neo Arcadia. E então, todas elas explodem. Neo Arcadia é coberta por chamas, e Alpha aproveita disso para escapar, mas sem antes receber o tiro de X, que separa ele da Dark Elf. A Dark Elf se purifica, virando a Mother Elf de novo, e com um enorme brilho vindo dela de Zero. Todos são teleportados. X acorda na base da resistência, e Ciel abraça ele agradecendo por ele não ter morrido. E quando X pergunta sobre os guardiões, Ciel diz que eles estavam vivos, mas decidiram criar um novo paraíso para que todos possam viver normalmente, sem mais regras ou líderes ditadores. Depois disso, o Zero surge e conversa com X e ele avisa que Alpha ainda está vivo. E por fim, ele diz que ele não podia mais ficar naquele mundo, e agradece X por ser um ótimo amigo, e fala que o mundo está em boas mãos. Zero morre, de forma definitiva, e X decide ir atrás do Alpha para impedir os planos dele poder trazer um final de paz para o mundo. Bem, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado, pois ele demorou bastante para fazer, e até mais.